Conversando com Tarek. Qual é a ideia? Depois de 40 anos de dar coaching one-to-one, quase sempre, palestras, consultoria, etc., cheguei à conclusão do que, em vez de one-to-one, one-to-five, a gente pode tentar one to 1,000, 1 para 1.000, para começar. Dá oportunidade para 1.000 pessoas, e quem sabe 10.000 depois, participar de uma conversa com Tarek. Mesmo que durante 40 anos eu fui coach, mentor, consultor, mas alcancei muito poucas pessoas. E também as pessoas, quando eles estão em uma situação de aula, palestra, a pessoa fica um pouquinho assustado. Eu tenho que entender, tenho que aprender, eu não tenho que fazer nada, simplesmente ouvir, pensar e começar a entender as coisas. O que realmente atrapalha as pessoas, depois de 40 anos de investigação, de pesquisa, de conversação, de tentar ajudar as pessoas, eu descobri que as pessoas não tiveram uma oportunidade a ter o que em inglês a gente fala deep conversations, hard conversations, real conversations, sabe? Não é bate-papo, vamos pro bar, vamos falar mal da empresa, vamos falar mal do fulano, vamos falar do jogo, vamos falar do trabalho. Não. Vamos conversar. É diferente. A conversa é uma coisa que ajuda a pessoa a entender as coisas. O que mais falta na vida é entendimento. Entender as coisas. A pessoa pode fazer, sem entendimento vai ter problemas. A pessoa não quer fazer porque não entendeu a importância daquilo. Na filosofia budista, entendimento é a coisa mais importante. O Buda ficou 20 anos no palácio, não entendeu nada. Filhinho de papai, príncipe. Depois ficou 20 anos em busca e ficou vagando 20 anos. Também não entendeu nada. Aí ele parou e falou, não vou sair daqui até alcançar algum tipo de entendimento. Depois de 21 dias, ele observando, ele descobriu algumas coisas. Porque ele parou, deixou a poeira sentar, sem julgar, sem negatividade, sem falar. Em silêncio, fica observando. Aí, depois de 21 dias, ele chegou a uma conclusão muito importante, que todo mundo estava de costas para a vida. Aí passaram 2.500 anos ou mais, as pessoas não entenderam. Como assim de costas para a vida? Como assim? Por que as pessoas não entendem uma coisa abstrata? A vida é uma coisa abstrata. Onde está? Em que lugar mora? Assim, o que tem? Tem mesa, tem cadeira. As pessoas não conseguem conceptualizar o que é a vida. Principalmente aqui no Ocidente. No mundo do muçulmano, cristão, judeu, no mundo das ideologias,
No mundo das teorias, no mundo de dogma, o que menos se fala, o que menos olha, é a vida. Se fala de Deus, do demônio, do paraíso, do inferno, mas não fala da vida. Quando fala do sol, é alguma coisa lá no céu. Embora desliga o sol, em 3 semanas morre tudo. Sol, ele trabalha em conjunto com a vida. Dentro dessa terra, é um tipo de jardim de Éden, é um tipo de jardim onde o sol vem, a chuva vem, nutrientes vêm do solo e tudo isso se manifesta em uma coisa chamada a vida. E essa vida, ele está nas raízes, nas sementes, nas frutas e nos animais e nas pessoas, e nas plantas, e nas florestas, e na água. As pessoas estão de costas para isso. Mesmo uma pessoa que estuda geologia, como eu estudei geologia, ou antropologia, ele estuda o relevo, cadê o petróleo, cadê o ouro, como é que está a floresta. Ele não estuda a vida. Não há uma matéria onde a pessoa estuda a vida. Todo o sistema educacional, né, foi feito por pessoas que pertenciam a uma seita, uma religião, uma dogma, um grupo, que estavam de costas para a vida. Uma frase, as pessoas precisam conhecer e entender. A vida está viva. A vida está em você. A vida está em tudo que você sente, que você faz e não faz. Se você está de costas para a vida, você está de costas para o maior tesouro que nós temos, que nós ganhamos. Poder viver a vida, poder saborear a vida, poder construir a vida, poder usufruir do livre-arbítrio. Dar, né, assim, o devido, a importância, assim, uma importância máxima à vida. Por quê? Na medida que você ignora a vida e vive de costas para a vida, né, como seria se você está falando com alguém e a pessoa dá as costas para você? Por quanto tempo você continua falando com essa pessoa? Você quer ajudar a pessoa dá as costas para você. Então, na medida que todo mundo está de costas para a vida, né, está dando mais importância para aparência, para status, para poder, para coisas materiais. A vida dentro da pessoa, ele vai também dando as costas à pessoa. Envelhecimento precoce, a perda do prazer, a perda da vitalidade, a queda dos cabelos. Envelhecimento leva a enfraquecimento do sistema imunológico. Aí a pessoa tem doenças, mal-estar, dores. A vitalidade. E a vitalidade é a vida se manifestando. Prazer, né? Joie de vivre, prazer de viver, de estar vivo, de poder, né, saborear as coisas, olhar, observar, entender, aprender. Isso vai embora, né? E as pessoas estão numa esteira. Vai para trabalho, volta para o trabalho. Vai para trabalho, volta para o trabalho. Vai para o supermercado, volta para o supermercado.
E para fugir desse tédio, vamos para a praia, voltar para a praia, descer para a praia, voltar para a praia. E no vazio, a primeira pessoa que eu vou casar. Você não vê a vivacidade dentro da pessoa. Você está carente, não consegue ficar sozinho, então você arruma uma bengala. A vivacidade, a presença da vida, é o sorriso, é os olhos que brilham, é a vontade de aprender, de melhorar, a vontade de ajudar os outros, de fazer algo para essa mãe vida, né? Que sem a vida estaríamos mortos. E uma grande parte hoje do mundo está morto. O oceano entre Japão e Estados Unidos, existe uma zona onde não tem mais vida. Entre Europa e Estados Unidos, tem outra zona que não tem mais vida. Jogaram tanto lixo tóxico. Tem outras regiões que fizeram teste de bomba nuclear. Bora Bora, as ilhas do sul do Pacífico, o deserto de Sonora, perto do México, onde os Estados Unidos fez durante 20 anos testes nucleares. Eles podem dizer, a gente não sabia que fazia mal. Sabiam sim. Mesmo depois de jogar bomba em Hiroshima e Nagasaki, continuaram fazendo testes nucleares durante muitos e muitos anos. E a região, né, vira um deserto sem vida. A radioatividade suga a vida, destrói a vida. Qualquer pessoa que tenha vivido no deserto realmente dá muito valor para a vida. A água, vida, frutas, sopas. As pessoas vivem na zona industrial. Indústria atrás de gueto, atrás de gueto, Detroit, Chicago, New Jersey, Londres, todas fábricas que não tem mais ninguém. Ghost towns. Cidades, fábricas vazias. Não há vida. E mesmo onde você tem vida, as pessoas estão, né, Walking Dead. Mortos vivos, vivos mortos, sonâmbulos. O sociólogo Durkheim, no século XIX, chamou de anomie. As pessoas estão aí. Não sabem mais de onde vem, para onde vai, o que é para fazer. Foram completamente tirados da vida e colocados numa fábrica, sabe? Homeless. Epidemia de fentanil. A vida está indo embora. A cada vez que a pessoa se droga, a vida vai embora. A cada vez que você faz mal, a pessoa vai se embora. E tudo que essa pessoa representa, né? Uma pessoa tem uma história, tem uma memória, né? Tem tanta coisa para conversar, para compartilhar. Mas se você não faz uma coisa que a gente chama trato fino, a pessoa vai embora. Aí você trabalha, a pessoa trabalha, você volta, a pessoa volta. Assim, as pessoas estão vivendo como zumbi. E com momentos de raiva, de ódio, porque não tem prazer. A ciência pode explicar. É muita adrenalina, é cortisona, é testosterona, ausência de dopamina, serotonina, você não sente bem. Em resumo, ausência de vida, vem a morte. Envelhecimento precoce, doenças, brigas, egocentrismo, é a ausência da vida. Então, essa descoberta do Buda foi muito importante, mas as pessoas não entenderam. Está cada um na sua fixação, fascinação, frustração, né? Nas suas fobias. As pessoas não estão com os braços abertos para a vida. Se hospede em mim. Regenera tudo. Traz todas as magias, todos os prazeres, todas as curiosidades, interesses, né? Quando a gente começa a vivenciar
viver a vida, hospedar a vida. Você descobre arte, ciência, jogo, pessoas maravilhosas, culturas maravilhosas, assim, comidas maravilhosas, lugares encantadores. O mundo é um espetáculo onde hospeda a vida. Você pode andar pelo deserto do Saara, como eu já andei, no deserto lá do Rajasthan, do Paquistão, no deserto do Gobi. Eu já tive em vários desertos. Não tem vida. Como já tive em lugares tropicais. Nasci em Tailândia, vivi em Bengala. Fiquei muito tempo no centro do Brasil, da América Central. Muita floresta, muito periquitos e papagaios, muitas frutas, muitas pessoas lindas, maravilhosas, carinhosas. E eu fui descobrindo que quanto mais você vai para os trópicos, mais vida, mais pessoas carinhosas, amorosas. E quanto mais você vai para o deserto, para o gelo, mais as pessoas têm ódio, bronca. Como o urso polar, só pensa em matar. E nos trópicos, eles compartilham banana, abacaxi com você. Tailândia. Por que a grande maioria das pessoas sonham em se aposentar na Tailândia? Chega com um sorriso. Eles não têm conceito de inimigo, porque na cultura budista o outro não é inimigo. Eles não têm assim, né? Sou eu, né? Tenho Deus certo, o paraíso certo, tudo certo. Não, todo mundo é bem-vindo e compartilhar do meu paraíso tropical, que é centro de vida. Então, o conceito de tropicalismo, ele teve no Brasil um momento nos anos 60, 70, mas hoje, infelizmente, né, você tem polarização, ideologia, um falando mal do outro, todo mundo virando a mesa, sabe? A dívida, todo mundo vendendo, induzindo, insinuando. Então a vida foi colocada longe, né? Levou um chute e a vida não tem a presença valorizada. Eu cresci num mundo onde você tem que valorizar o valioso. A vida não foi valorizada nos lugares industriais. Foi a produção, foi vender. Colocaram a vida lá para o escanteio. Então, veio a guerra. A guerra é o que sobra quando as pessoas vão perdendo sua vivacidade, sua alegria, seu joie de vivre, prazer de viver. A busca de mais e mais, aparecer mais, comprar mais. Se você tem prazer em viver, prazer na sua vida, se você tem interesses maravilhosos, você descobre moedas, selos, arte, músicas, comidas, pessoas encantadoras, momentos mágicos, jardim estupendo. Você não precisa ter tantas coisas. E coisas precisam de lugares. Tudo isso custa caro, né? E aí a pessoa entra na corrida, que tem que pagar isso, tem que pagar aquilo, estou devendo, tem que trabalhar para pagar minha dívida, e aí joga a vida mais 10 anos para frente, mais 20 anos, e depois a gente vai voltar a conversar. Então a ideia de iniciar esse trabalho de conversando com Tariq quer dizer estrela da manhã, que as pessoas olham e se iluminam, e começam a observar a vida em todo o seu esplendor, em toda a sua história, era dos dinossauros, era dos pterodáctilos, a magia dos povos da Polinésia. Tem tanta coisa maravilhosa. Então, iluminando com a estrela da manhã o novo amanhecer, onde a vida é o centro, onde a vida é valorizada, respeitada, adorada, compartilhada. E assim,
menos doenças, menos brigas, menos guerras, menos egoísmo, narcisismo, menos eu, mais nós. Nós, eu quero dizer primeiro a vida e a gente, né? Depois todos nós com a vida. Em vez de todo mundo sentar no restaurante olhando o celular, todo mundo conversando, um colocando comida na boca do outro, um apreciando o outro, né? A vida que está em cada um se manifestando. O início da conversa tem que começar com abraçar a vida e não ficar de costas para a vida. E a partir disso, a gente inicia uma série, né, que começa a ajudar a pessoa a olhar todas as maravilhas que tem dentro dessa vida, que a vida traz para nós. Muito obrigado.